Resolução da lista de exercício número 1 para os alunos do terceiro ano. Questão número 1. Identifique quantos átomos de hidrogênio estão faltando para completar as ligações nos compostos abaixo. Então a gente tem aqui os compostos A e B, tá? E a gente observa que cada átomo apresentado na estrutura, ele não está com um número de ligações completos, tá? Então, vamos ver a seguir. Nesse desenho, ou nessa figura, eu tenho em negrito a estrutura original do composto A, tá? Então, a gente tem, para resolver isso aqui, a gente tem que lembrar que o carbono é tetravalente, ou seja, o carbono ele tem que fazer 4 ligações covalentes, né? Você observa que no desenho o carbono que está sendo indicado aí, ó, só tem uma ligação mostrada. Se tem que apresentar 4, então eu aumento 3 hidrogênios, né? 1, 2, 3. O próximo carbono, ele só tem 3 ligações sendo apresentadas. Então, veja lá, se tem 3, para inteirar a quarta, eu completo com hidrogênio, tá? E assim eu faço com todos os átomos de carbono. Carbono, onde que tiver menos do que 4 ligações, o que faltar, eu tenho que completar com hidrogênio. Mas a estrutura ela não tem só carbono, tá? E hidrogênio. Ela também apresenta nitrogênio. O nitrogênio é um elemento que é considerado trivalente, ou seja, tem que fazer 3 ligações covalentes. A fórmula original ela só mostra uma ligação, essa aqui. E aí eu completo com mais 2 átomos de hidrogênio. O oxigênio é um elemento que é bivalente. Se ele é bivalente, ele tem que ter 2 ligações covalentes. No desenho original ele só tem uma. Eu tive que aumentar então um átomo de hidrogênio. Lembra que a questão perguntava quantos átomos de hidrogênio estão faltando? Então vamos contar. Começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá certo? Será que eu não pulei nenhum? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso aí. Então a resposta fica assim. Em A, faltam 13 hidrogênios. No composto B, que é um composto de cadeia fechada, a gente observa que em negrito, mais uma vez, eu tenho a cadeia original, né? E teria que completar com os átomos de hidrogênio. Então, esse carbono aqui, ele tem 3 ligações. Eu aumentei o hidrogênio. 3 mais 1, 4. Esse carbono tem 2 ligações. Aumentei 2 átomos de hidrogênio, tá? 2 átomos de hidrogênio. Mais uma vez, o nitrogênio, ele é trivalente. Se tem 2 ligações, aumentei um hidrogênio. Esse carbono tem 3 ligações, falta uma, eu coloquei um hidrogênio. Outra vez, o oxigênio é bivalente, tinha uma ligação, eu aumentei um. E novamente, a pergunta era, quantos hidrogênios faltam para completar as ligações? Começando daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Resposta: no composto B faltam 9 hidrogênios. Questão 2.
Escreva as fórmulas moleculares dos compostos abaixo. Então, a gente tem aqui as fórmulas mostradas em forma de polígono. Tá? Só adiantando, a gente tem aqui 3 compostos de cadeia fechada. Tá? O composto A poderia ser mostrado dessa forma. Tá? Novamente, em negrito eu coloquei a estrutura original e a gente sabe que quando você representa uma cadeia fechada por polígono, cada vértice vai representar um carbono. Então você olha no desenho e observa a presença de 4 vértices. 1, 2, 3, 4. Então, cada vértice, para ficar mais claro, eu substituí ou eu acrescentei aqui um átomo de carbono. Coloquei em vermelho para ficar diferente dos outros. Tá? E, semelhante ao que foi analisado na outra questão, a gente tem aqui ó, o carbono com 2 ligações e aí ele tem que ter 4 ligações. As 2 ligações que faltam eu coloco hidrogênio. 2 ligações nesse carbono, aumentei 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, tá? Quando você vai representar a fórmula molecular, ela te diz 2 coisas. Primeiro, quais são os elementos que fazem parte da estrutura e a quantidade de átomos que tem em cada molécula, tá? Então, a gente vai contar aqui para ver, ó, carbono, só tenho 4 átomos de carbono, então ficou C4. Hidrogênio, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, H8. E apenas um oxigênio, o número 1 não precisa ser indicado, a fórmula ficaria assim, C4, H8O. Então, esta é a fórmula do composto A. O composto B, eu tenho aqui ó, a cadeia fechada com 4 átomos de carbono, né, porque só tem 4 vértices, tá? E a gente destacou aqui em vermelho os carbonos e vamos acrescentar também os hidrogênios. Tá? Então, novamente, o carbono tem que ter 4 ligações. Então, esse carbono tem 2 ligações, coloquei 2 hidrogênios. Esse outro carbono tem 2 ligações, coloquei mais 2 hidrogênios. Tá? É importante você saber que eu coloquei os hidrogênios aqui, ó, não tem um lugar específico para você colocar o átomo de hidrogênio. Você tem que fazer as 2 ligações. Veja que as posições em cima e embaixo não ficaram exatamente iguais. Tá? Basta você colocar o hidrogênio que está faltando. Bom, o próximo carbono tinha 3 ligações. 1, 2, 3. Aumentei um hidrogênio. Este outro também tem 2 ligações. Desculpa, tem 3 ligações. 1, 2, 3. Mais o hidrogênio. Tá? Então, para eu fazer a fórmula molecular, é só contar carbonos e hidrogênios que aqui estão presentes. Então, eu tenho 4, então ficou C4. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio. A fórmula, então, ficará C4H6. O composto C, ele tem a forma de um hexágono. Tá? E a gente tem aqui ó, um composto que é de cadeia mista. Não é a pergunta, mas só adiantando, relembrando, que as próximas questões vão estar falando sobre isso. Esse carbono ele tem uma parte que é fechada, essa aqui, e tem uma parte que é aberta. Tá? Quando ele tem parte fechada e parte aberta, a gente considera que ele é um composto de cadeia mista. Tá. Mas a pergunta aqui é outra. Qual a fórmula molecular? Bom, a exemplo do que aconteceu nas outras resoluções, eu substituí os vértices por
carbono. Então, observe que essa estrutura ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desculpa, 7 carbonos. A fórmula então começa assim: C7. Hidrogênios, começando daqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, a fórmula do composto C, a fórmula molecular vai ser C7H10. Questão número 3. A cocaína é um alcaloide extraído a partir das folhas da coca, usada como anestésico local e ilegalmente consumida como estimulante do sistema nervoso central. O uso da cocaína pode levar à dependência física e provocar períodos de grande depressão. Sua ingestão pode ser letal, mesmo em doses muito pequenas, dependendo da sensibilidade de cada pessoa. Sua estrutura pode ser representada por... Temos então aí a estrutura de uma molécula da cocaína e o problema pede para você determinar a fórmula molecular, tá? Mais uma vez, lembrando, fórmula molecular tem duas coisas: quais são os elementos que fazem parte daquela estrutura, daquela molécula, e a quantidade de átomos que estão presentes ali, tá? Então, você observa que essa estrutura ela está incompleta. Basta olhar que o carbono tem que ter 4 ligações, e se você bem observar aí, a maioria dos carbonos não estão com as 4 ligações. Então, para a gente poder fazer a fórmula molecular, a gente vai ter que mudar ou colocar isso aí de uma outra forma, que a gente possa identificar ou contar os hidrogênios que estão faltando. Vamos ver embaixo, tá? De novo, nos vértices eu substituí por carbono e completei os hidrogênios que faltavam, tá? Então, veja, começando por esta parte. Esse carbono tinha 3 ligações, aumentei o hidrogênio. 3 ligações, aumentei o hidrogênio. 3 ligações, 1 hidrogênio, e assim por diante, tá? Então, vamos para o outro lado. Todos os carbonos, você já deve estar careca de ouvir isso, tem que ter 4 ligações. Eu não vou destacar mais tanto esse fato, tá? Então, observe que em todo lugar eu coloquei nos carbonos a quantidade de hidrogênio que faltava para poder inteirar as 4 ligações, tá? Só voltando um pouquinho aqui, tá? Tá aparecendo aqui um oxigênio, mas é um carbono. Então, do carbono você não pode esquecer. A principal propriedade do carbono é essa: carbono tem que fazer 4 ligações, tá? Veja que o outro cara que tem aparecido bastante aqui na nossa resolução é o nitrogênio. Então, também coloca aí na sua cachola o seguinte: carbono tendo 3 ligações, onde faltar ligação você completa com hidrogênio. Vamos ver se está completo. Esse nitrogênio tem 3 ligações, você não coloca nada. Acabou, não tem mais nitrogênio. O oxigênio é bivalente. Então, todo lugar que você olhar para o oxigênio, você tem que encontrar 2 ligações, tá? Então, vamos verificar se está acontecendo isso. Ó, 2 ligações, 2 ligações, 2 ligações, 2 ligações, tá? Então, relembrando, carbono é tetravalente, faz 4 ligações. Nitrogênio é trivalente, faz 3 ligações.
O oxigênio é bivalente, faz duas ligações. Tá? Completamos as ligações, agora a gente vai contar os carbonos. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Opa! Pulei alguém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, a fórmula fica ou começa com C17. Hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. H21. 1 nitrogênio e 4 átomos de oxigênio. Tá? Uma pergunta que sempre é feita é se eu mudar a ordem disso aqui, fica errado. Tá? Com relação aos compostos, a formulação de um composto, a representação da fórmula molecular, tem um critério que é o seguinte: o átomo mais eletronegativo sempre vai ficar do lado mais direito. Tá? Então, é uma coisa que normalmente não vai induzir um erro, porque na hora que você vai montar essa fórmula, a maioria das vezes a questão vai te dar opções A, B, C, D. Então, na hora de montar a fórmula, vai seguir sempre o mesmo critério. Tá? É uma coisa que não tem que causar preocupação para você. Tá? Agora, é importante lembrar as quantidades. Se você inverter a ordem, ninguém vai considerar errado a sua questão. Mas se você não colocar a quantidade certa, aí a questão vai ficar errada. Questão número 4. O linalol, substância isolada do óleo de alfazema, apresenta a seguinte fórmula estrutural. Essa cadeia carbônica é classificada como... Aí a gente tem abaixo as opções: acíclica, normal, insaturada, homogênea. Tá? Vamos analisar. Para você classificar a cadeia, você considera basicamente critérios como fechamento. Quanto ao fechamento, a gente teria que saber se a cadeia é aberta ou fechada. Tá? A cadeia que for fechada, a maioria das vezes você vai ter ela representada por polígonos. Tá? Ou se isso não acontecer, a cadeia que é fechada, você não vai ver extremidades nela. Tá? Você vai ter só carbono primário ou carbono secundário. Tá? Você não vai ter carbono terciário na estrutura de uma cadeia que é fechada. Então, os critérios podem ser quanto ao fechamento, quanto à posição do átomo de carbono, você vai dizer se ela é uma cadeia normal ou se ela é ramificada. Como que funciona isso? Tá? Para você considerar que uma cadeia é ramificada, você tem que achar nela pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Se não tiver carbono terciário ou quaternário, a cadeia não é ramificada, ela vai ser uma cadeia normal. O outro critério é quanto ao tipo de ligação entre os carbonos. Tá? O carbono pode ter ligação, fazer a ligação simples, dupla ou tripla. Tá? Se tiver só ligações simples, você diz entre carbonos, vale destacar, você vai considerar que a cadeia ela é uma cadeia saturada.
Se tiver ligação dupla ou se tiver ligação tripla entre carbonos, você diz que a cadeia ela é insaturada. E um último critério é você classificar a cadeia quanto à presença de heteroátomo, tá? Para quem não está lembrado, heteroátomo é qualquer átomo diferente do carbono que esteja posicionado entre carbonos, tá? Se tiver entre dois carbonos um átomo diferente do carbono, aquele átomo vai ser considerado heteroátomo e a cadeia vai ser heterogênea. Se não tiver heteroátomo, a gente vai considerar a cadeia como sendo homogênea, tá? Então, prosseguindo aqui, quanto ao fechamento, esta cadeia aqui ela é uma cadeia aberta, tá? Então, você tem que ficar atento porque cadeia aberta também pode ser denominada cadeia acíclica, tá? E pode ser também considerada uma cadeia alifática. Então, toda cadeia que você não considerar que ela é fechada, você vai dizer que ela é aberta, acíclica e, a maioria das vezes, alifática, tá? Então, são sinônimos a palavra acíclica e a palavra ou a classificação aberta. Toda cadeia que é acíclica, ela pode ser também chamada de cadeia aberta, tá? Quanto à posição do átomo de carbono, como eu já disse, pode ser cadeia normal ou ramificada, tá? Essa estrutura que a gente tem, ela tem carbono terciário, ó. Este carbono aqui é um carbono terciário e esse carbono também é terciário. Terciário que é aquele que está ligado em 3 átomos de carbonos. Então, nesse aqui, ó, você tem ligação com um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Este aqui que eu estou mostrando com a seta é um carbono terciário. Esse outro aqui está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Este aqui é terciário também. Então, se ele tem carbono terciário, ela tem que ser uma cadeia ramificada. Quanto ao tipo de ligação, existe ligação dupla aqui, né? Detalhe, entre carbonos, tá? Existe ligação dupla entre carbonos aqui e existe ligação dupla entre carbonos aqui. Então, essas ligações duplas são denominadas também de insaturações. Então, essa cadeia ela tem insaturação entre os carbonos, ela é uma cadeia insaturada. Quanto à presença de heteroátomo, para você classificar, considerando essa linha de raciocínio, ou esse critério de classificação, você vai ter que procurar observar se tem algum átomo diferente no meio dos carbonos. Então, ó, nada de diferente no meio dos carbonos. Então, ela é uma cadeia homogênea, tá? Só reforçando uma coisa que sempre o pessoal confunde, esses hidrogênios que eu estou mostrando aqui, ó, tá? É como se fosse um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo. Então, embora ele apareça aqui, ó, no meio dos 2 carbonos, você tem que saber que essa representação é para simplificar. Na verdade, o hidrogênio está um para cima e o outro para baixo, tá? Bom, como não tenho nenhum heteroátomo na estrutura, eu vou considerar a cadeia homogênea, tá? Então a nossa cadeia fica assim: acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Questão número 6. No composto
Aí temos a fórmula abaixo. As quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário, terciário são respectivamente 5, 2, 3, 3, 5, 2, por aí vai. Vamos analisar. Bom, o que é o carbono primário? Carbono primário é aquele carbono que está ligado em apenas um átomo de carbono, ou melhor, tá? Ele pode estar ligado a outros átomos, mas para você considerar primário, o que você vai contar são apenas os carbonos que estão ligados a ele, tá? Então, veja na resolução aqui, ó, a primeira setinha, esse carbono aí está ligado em um carbono apenas, por isso ele é um carbono primário. Esse outro carbono aqui, ó, também está ligado em um carbono, ele é primário. Esse outro está ligado em um carbono, tá? Mais uma vez reforçando, o hidrogênio que está aqui, ele estaria espetado lá para cima, tá? Colocar ele aqui é só para facilitar a hora de escrever a fórmula, mas quando escreve desse jeito, veja que não tem nada de ligação sendo mostrada aqui, ó, você tem que saber que como o hidrogênio é monovalente, bastaria você colocar um tracinho aqui e colocar o hidrogênio para lá para você ter a estrutura mais real e mais fácil de analisar. Então esse carbono aqui está ligado em um carbono apenas, ele é primário. Esse outro também só está ligado em um carbono, ele é primário. Esse está ligado em um carbono apenas, ó, aqui, ele é primário. Esse aqui está ligado em um carbono, ele é primário. Então, número de carbonos primários, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha a resposta aqui embaixo, ó. Primários, 6. Vamos agora contar os carbonos que são secundários. O que é o carbono secundário? É aquele que vai estar ligado diretamente a dois átomos de carbono. Esse que a seta azul apareceu aqui indicando, que está ligado em um carbono, dois carbonos. Então esse carbono ele é secundário. Esse outro também está ligado em dois carbonos, então ele é considerado secundário. Este aqui está ligado em dois, ó, ele é secundário. E este também está ligado em dois, ó, em cima e embaixo, secundário. Então, o número de carbonos secundários vai ser igual a 4. Veja, 1, 2, 3, 4. Resposta lá embaixo, ó. Secundários, 4. Terciário é aquele que está ligado em 3 carbonos. Então vamos contar. Esse aqui, ó, da setinha vermelha que apareceu aqui, ó, tá ligado em 1, 2, 3. Terciário. Esse outro tá ligado em 1, 2, 3, terciário. E eu tinha pulado esse, veja, 1, 2, 3, terciário, tá? Esse aqui, 1, 2, 3, terciário. Bom, número de terciários, ó, 2 aqui e mais 2 aqui, 4. Resposta correta, letra D. Questão 7. Identifique a cadeia carbônica ramificada, homogênea e saturada. Tá? Então ele nos dá aqui 5 opções de cadeia, tá? E entre elas eu tenho que achar uma cadeia que é ramificada, que é homogênea e é saturada. Tá? Quando ele diz que eu quero uma cadeia ramificada, ele quer dizer que a cadeia tem que ter um carbono terciário ou quaternário.
Quando ele nos diz que quer uma cadeia homogênea, então homogênea não pode ter nenhum átomo diferente no meio dos carbonos, tá? A cadeia homogênea não pode ter heteroátomo. E saturada, se ele quer uma cadeia saturada, então não pode ter entre carbonos ligação dupla ou tripla, tá? Então, ele deu as fórmulas da cadeia estrutural simplificada, e a gente vai ter que reescrever essa estrutura para poder fazer toda essa análise, tá? Então, letra A estrutura simplificada fica dessa forma, e eu reescrevi ela tentando deixar mais claro como que fica a ligação entre os átomos, tá? Então, ó, a expressão CH3 pode ser colocada assim, ó, C, né, H, H e H, ou seja, CH3, tá? O oxigênio no meio, e aqui, ó, CH2. CH2 é isso aqui, ó, carbono e 2 hidrogênio. Conforme eu já tinha destacado na outra questão, você escreve CH2 para facilitar a escrita, mas tem que se saber que a expressão CH2 tem esse significado: carbono e 2 hidrogênios, um para cima, um para baixo. Tracinho, né? CH, então tracinho CH, tracinho CH, aqui está o carbono que antecede esses parênteses ali, ó, tá? Então veja que depois desse carbono aqui, ó, eu tenho CH3 entre parênteses 2. O que significa isso? Quer dizer que nesse carbono eu vou ter que colocar a estrutura CH3 duas vezes, tá? Então desce aqui, ó, esse carbono é esse, tá? Então, conforme eu disse, o CH3 tem que colocar ele duas vezes, e aqui eles estão, ó, um CH3 está aqui em cima e o outro CH3 está aqui embaixo. Eu coloquei um embaixo e um em cima, mas você poderia colocar o outro aqui na frente também, ó. Não tem problema, tá? Contanto que neste carbono você faça a ligação com dois CH3, um em cima, um embaixo, ou um em cima e o outro aqui na frente, tá? Fica a seu critério. O fato é que você tem que colocar nesse carbono a expressão CH3, e da forma que eu coloquei aqui vai facilitar a nossa vida na hora de contar. Bom, aí eu tenho que descobrir uma cadeia que seja, vamos voltar lá, ramificada, homogênea e saturada. Quando eu digo que ela é ramificada, se ela não for ramificada, ela pode ser também normal, tá? Cadeia ramificada e normal são coisas opostas. Ramificada, ela tem carbono terciário ou quaternário, e a cadeia que é normal não tem carbono terciário, tá? Nem quaternário. Então deixa eu ver essa cadeia sobre esse primeiro aspecto, tá? Bom, eu não segui o critério que foi orientado lá em cima, tá? Não tem ligação dupla ou tripla entre carbonos, então ela é saturada. Então, eu peço desculpa aí, eu não segui a mesma ordem que foi colocado lá: ramificada, homogênea ou saturada, tá? A gente começou a resolver lá a análise por aqui, ó, tá? Então vamos ver se essa cadeia, se ela é saturada. Olha que entre os carbonos, tá? Entre os carbonos, só aqui, né? Só tem ligação simples, então ela é
saturada. Tá? Então, o primeiro critério de classificação, começando lá pelo final, ela é saturada. Ela tem um carbono que está sendo indicado aqui, ó, que está ligado em 3 carbonos. Esse carbono está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Esse carbono ele é terciário. Bom, se ele é terciário, você vai concluir o quê? Que a cadeia ela é ramificada, tá? Este átomo de oxigênio aqui, ela está colocado entre átomos de carbono, tá? Então, só reforçando, todo átomo que não é carbono, mas está entre carbonos, ele é um heteroátomo, tá? E por esse motivo, você vai falar que a cadeia ela é heterogênea. Nós queremos uma cadeia que seja ramificada, homogênea e saturada. Essa cadeia aqui ela é quase tudo que foi pedido ali. Ela só não é homogênea, ela é uma cadeia heterogênea. Então essa aqui não é a nossa resposta, tá? Essa próxima cadeia, ela é saturada porque só tem ligação simples, aqui ó, entre carbonos, ó, tá? Ela é homogênea porque não tem nada de diferente no meio dos carbonos. E ela é normal porque ela não tem carbono terciário, ó. Pode analisar cada um deles. Esse carbono está ligado em 2 carbonos, ó, aqui e aqui. Esse carbono é secundário. Esse carbono está ligado em 2 carbonos, ele é secundário. Esse carbono está ligado em 2 carbonos, ele é secundário. Então, se não tem carbono terciário, ela é uma cadeia normal, tá? Normal, homogênea e saturada. Lembra que eu queria uma cadeia ramificada, então aqui também não vai ser a resposta, tá? Porque ela é normal, tá? Essa próxima cadeia aqui, ó, a letra C, a estrutura tá aqui em cima, tá? E eu fiz o desenho, tinha esquecido um oxigênio, eu acrescentei aqui, ó, depois, então por isso está meio diferente ali. Mas vamos lá. Considerando os 3 aspectos, aproveitando para rever isso. Quanto à posição do átomo de carbono, a cadeia poderia ser ramificada ou normal, tá? Esta aqui, ela é ramificada, igual está aqui. Mas por que ramificada? Vamos analisar. O que a cadeia ramificada tem que ter? A cadeia ramificada tem que ter carbono terciário, tá? Existe isso nessa fórmula? Tem, ó, olha aqui, ó, esse carbono está ligado em 1, 2, 3 carbonos. Este aqui, ele é terciário, por isso a cadeia ela vai ser ramificada, tá? Apesar de ter um oxigênio aqui, que normalmente ele é um heteroátomo, dessa vez o oxigênio não está entre carbonos, tá? Então, eu não tenho nenhum heteroátomo na fórmula, tá? Conforme eu havia dito lá no início, quer saber se ela é homogênea ou heterogênea? Você olha no meio dos carbonos, ó. Não tem nada aqui de diferente, não tem nada de diferente, nada de diferente, nada e nada, tá? Então, se não tenho heteroátomos, a cadeia vai ser homogênea, tá? A questão aqui só não é a nossa resposta, porque lá pede que seja uma cadeia saturada. E essa aqui, ela tem essa ligação dupla entre carbonos. Porque existe essa ligação dupla entre os carbonos, eu digo que ela é insaturada, tá? Portanto, letra C não é a resposta certa. Letra D. Na letra D, a gente tem esta fórmula que pode ser escrito desse jeito aqui, ó, tá? Bom, então, quando você vai construir a cadeia e encontra alguma coisa que colocado entre parênteses, tá? Então, você olha quem está logo na frente dele
tá? E aí pensa, qual é a mensagem que isso está dando para a gente? Quer dizer que nesse carbono aqui, ó, a gente vai ter a estrutura CH3 ligada 2 vezes, tá? Então, ó, esse carbono que está aqui, indicado pela seta, é esse, tá? Tem que ter CH3 ligado nele 2 vezes. Então, aqui estão, ó, CH3 uma vez e CH3 outra vez, tá? Então, a expressão CH3,2 está sendo representada aqui, ó, tá? Agora, depois desse carbono, que tem o CH3 ligado a ele 2 vezes, você vai ver que existe um carbono ligado ao oxigênio por ligação dupla. Está ele aqui, ó. Depois desse carbono ligado ao oxigênio com a ligação dupla, você tem um CH3. Está ele aqui, tá? Bom, analisando agora, tentando seguir aquele critério que foi visto antes. A cadeia tem carbono terciário, que é esse, ó. Esse carbono está ligado em 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Este carbono, ó, ele é terciário e faz a cadeia ser considerada ramificada, tá? Entre carbonos não tem nada de diferente, olha. Então, se não tem heteroátomo, ela é homogênea, tá? Cuidado, de novo, mais uma vez, mostrando o oxigênio, que é muitas vezes colocado como heteroátomo, mas dessa vez ele é um átomo que está apenas ligado ao carbono. Ele não está entre carbonos, então por isso ele não é um heteroátomo, não, tá? Então, não tem heteroátomo, cadeia homogênea. Entre carbonos eu só tenho ligação simples, tá? Então a cadeia vai ser considerada saturada, tá? Fica atento também que muita gente erra em relação a isso, ó. Ah, professor, mas não tem aqui uma ligação dupla? Ligação dupla não é considerada uma insaturação? Sim, é uma insaturação. Então, essa cadeia aqui, ela tem insaturação, tá? Mas não tem insaturação entre carbonos, por isso ela é saturada, tá? Muitas vezes você encontra uma questão, tipo uma pegadinha em relação a isso, falando assim, ó, qual das estruturas abaixo ela é uma cadeia saturada que apresenta a insaturação, tá? E aí o cara fica assim, muitas vezes pensando, ah, mas se é saturada não pode ter ligação dupla, tá? Então, não é que não pode ter ligação dupla. Ele não pode ter a ligação dupla entre carbonos, tá? Se tiver ligação dupla entre carbonos, a cadeia vai ser insaturada, tá? Bom, então, esta letra D é a resposta correta, tá? Letra E. Mas por que a letra E está errada? Vamos ver. Eu tenho CH3, CH2 3 vezes e CH3. Então, como que você vai entender isso aqui, ó? CH2 3 vezes quer dizer que você coloca o primeiro CH3, tá aqui, e depois dele você vai adicionar em sequência, tá? O CH2, ó. CH2 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então esse CH2 3 vezes está aqui, ó, esse espaço. E lá no finalzinho você coloca um CH3, tá? Então a cadeia está errada por quê? Ou porque essa cadeia não é a nossa resposta. Lá queria uma cadeia que fosse ramificada, e essa cadeia aqui ela é normal, tá? Não é ramificada. Questão número 8. O AZT
que possui a capacidade de inibir infecção do vírus da imunodeficiência humana do tipo HIV-1, o agente causador da AIDS apresenta a seguinte estrutura. Aí a gente tem a estrutura abaixo e a pergunta: quantos átomos de carbono estão presentes nas moléculas de AZT? Quantos átomos de oxigênio estão contidos em 1 mol do AZT? Tá? Bom, antes da gente começar a responder a questão, primeiro eu vou chamar a atenção para o seguinte. Veja que o estilo de pergunta é meio parecido, tá? Na letra A, está perguntando quantos átomos tem em uma molécula de AZT, tá? É difícil você imaginar isso porque você não consegue isolar uma molécula apenas dessa substância, fica difícil. Mas tenta imaginar, você isola uma molécula do AZT, vai lá e conta quantos carbonos tem. Então, essa pergunta da letra A está fácil de ser respondida. Basta você pegar aqui no desenho e sair procurando quantos carbonos tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a resposta tem 9 carbonos, tá? Igual eu disse antes, fica bem atento a isso. Quantos átomos de carbono tem em uma molécula, tá? Então, seria assim, você bate o olho nessa estrutura, conta os carbonos e a resposta está muito fácil. Mas vamos voltar aqui agora na pergunta B. Quantos átomos de oxigênio estão contidos em 1 mol de AZT? Tá? Então, o que é 1 mol de moléculas de AZT? São muitas moléculas de AZT juntas. Tá? Fica até difícil você imaginar, tá? Contar 602 sextilhões de moléculas juntas do átomo da molécula de AZT. Tá? Mas uma lógica é fácil de ser colocada nisso aí, tá? Se em uma molécula, voltando ao raciocínio anterior, se em uma molécula de AZT eu tenho 4 átomos de oxigênio, vamos ver aqui, ó. Oxigênio 1, 2, 3, 4. Uma molécula tá fácil você contar. Quantos átomos de oxigênio tem? Tá? Agora, quantos átomos de oxigênio a gente tem em 1 mol? Então, para você responder, seria você multiplicar 1 mol de moléculas por 4. Tá? Então, a conta estaria sendo representada aí embaixo. Ó. 4 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Tá? Então, só chamando a atenção, destacando, isso aqui ó, é 1 mol. Tá? Então eu coloquei assim indicando como a conta seria feita, mas numa prova a resposta teria que ser determinar, ou teria que se fazer esse cálculo. 4 vezes 6, 24, tá? Então 24 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio seria a melhor resposta. Questão 9. O eugenol, um composto orgânico extraído do cravo da Índia, pode ser representado pela fórmula estrutural. A gente tem um desenho. Com base nessa informação, pode-se concluir que a fórmula molecular do eugenol é. Tá? Então, mais uma questão de fórmula molecular e mais uma vez eu vou relembrar com você o que significa fórmula molecular. Fórmula molecular é uma representação que indica quais são os elementos que fazem parte da molécula e a quantidade de átomos que cada molécula tem.
tá? Então, no caso do eugenol, a gente vai ter que contar os carbonos. E como já vimos aí em outras questões, os átomos de carbono nessa estrutura não estão todos visíveis, porque parte da estrutura está sendo representada por um hexágono. E a gente tem que saber que nesse desenho que está colocado aí, seria equivalente a essa estrutura que eu reescrevi aí embaixo, tá? Então, o que eu fiz? Eu troquei os vértices do hexágono por átomos de carbono, olha aí embaixo. E agora ficou fácil de a gente entender ou contar quantos átomos de carbono tem para poder fazer a fórmula molecular. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A fórmula começa então com C10, tá? A quantidade de hidrogênios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, C10H12. E a quantidade de oxigênios? 2. Então, fórmula molecular C10H12O. Questão número 10. O ácido etilano de aminotetraacético, conhecido como EDTA, utilizado como antioxidante em margarinas de fórmula, essa que está aí embaixo, apresenta cadeia carbônica, tá? Letra A, acíclica, insaturada e homogênea, acíclica, saturada e heterogênea, acíclica, saturada e homogênea, acíclica, saturada e heterogênea, tal. Bom, então vamos analisar a cadeia, tentando ver se realmente ela é uma cadeia. Vamos analisar a letra A. Será que ela é uma cadeia acíclica? Tá? Só relembrando que acíclica é a mesma coisa que aberta. Tá? Então a gente percebe que de fato a cadeia ela é aberta. Tá? Apesar de ter algo aqui, ó, quase que dando a ideia de um fechamento, veja que não tem ligação aqui, ó. Então a cadeia não é fechada, e aqui também, ó, a cadeia não é fechada, essa cadeia ela é aberta. Então a letra A, a primeira afirmativa, está correta. Insaturada. Se ela for uma cadeia insaturada, ela tem que ter ligação dupla entre carbonos. Vamos ver se tem. Não tem, não tem, não tem e não tem, tá? Só relembrando novamente, tem ligação dupla, mas a ligação dupla não está entre carbonos, tá? Então essa cadeia ela não é insaturada, ela é uma cadeia saturada, a letra A está errada. Letra B, ela é acíclica? A gente já viu, ela é acíclica, ou seja, ela é uma cadeia aberta. Ela é saturada? Também, acabamos de ver, ela é saturada porque ela tem só ligação simples entre carbonos. Agora, será que ela é uma cadeia heterogênea? Uma cadeia heterogênea tem que ter um átomo diferente no meio dos carbonos. Então, ó, não tenho nada aqui e eu tenho aqui, ó, tá? Esse nitrogênio está colocado entre este carbono, este e este, tá? Então, este nitrogênio ele é um heteroátomo. Então, se existe um heteroátomo, a cadeia de fato ela é heterogênea. Então, a resposta certa é a letra B. Acíclica, saturada, heterogênea. Tá? Agora,
eu destaquei aqui onde estaria o erro de cada uma delas. Vamos lá. Na letra A está errado porque ela não é insaturada e também porque ela não é homogênea. Tá? Na letra B está tudo certo. Na letra C está errado porque ela não é homogênea, ela é heterogênea. Na letra D está errado porque ela é uma cadeia aberta, aqui está dizendo que ela é uma cadeia fechada. Na letra C, a mesma coisa.